Boa tarde, obrigado, obrigado. Que plateia linda, viu? Olha, todos bem produzidos. Estava ali analisando vocês no almoço, todos bem posicionados, né? Que honra estar aqui com vocês. Eu sou Bernardo Coelho, sou retratista, estou à frente do nosso estúdio. Também sou empresário, tenho outros negócios. Atuamos com varejo também, junto com minha esposa. Temos lojas de vestidos de noivas em Campinas, São Paulo, aqui nos Jardins. Mas hoje eu vim falar para vocês sobre o que a gente faz no estúdio. Tá? Tenho a honra de falar que trabalho com os maiores nomes. Imagino que vocês devam conhecer alguns desses aí, que são pessoas que já pude retratar. E eu vim hoje falar com vocês realmente sobre a fotografia intencional. Todos esses grandes nomes, eles são intencionais, em tudo, em tudo. Então, se você vê a pessoa palestrando de um jeito, se você vê ela mostrando algo que ela conseguiu alcançar, se você vê ela com os filhos, se você vê, enfim, os bastidores, tudo é intencional, por isso que eles são grandes nomes. E eu quero te fazer a pergunta, você já não se gostou em alguma fotografia? Ufa, estamos no lugar certo, né? E eu vim mostrar para vocês hoje, ó. Pediram para eu entregar o ouro aqui para vocês. Hoje eu vou ensinar para vocês o ouro, tá? Só vocês não espalhem isso depois para as outras pessoas, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como se portar, como transmitir toda essa comunicação que vocês estão aprendendo aqui, agora, diante das câmeras. Seja fotografia ou seja em vídeo também. Mas eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo, para vocês terem uma ideia do que acontece. Deixa eu voltar. Temos o áudio. Só que na hora que eu olhei as fotos... Tá, vou lá então. Só que na hora que eu olhei as fotos, falei pro Bernardo, cara, não sei, não tô sentindo que é isso que eu quero. Foi engraçado. A sessão de hoje foi engraçado, porque eu tinha conversado com o Bernardo que eu gostaria de fazer algo mais aberto. Porque eu sempre tive essa característica mais introspectiva e foi o que a gente transparecia ali na primeira sessão. Umas fotos mais introspectivas, mais puxando pro dark, assim. E dessa vez fazer algo aberto. A gente mudou o fundo um pouco mais feliz, vamos dizer assim, um tom mais claro. Só que na hora que eu olhei as fotos, falei pro Bernardo, cara, não sei, tá faltando sombra aqui, sei lá, eu não tô sentindo que é isso que eu quero, entendeu? Aí na hora o Bernardo falou assim, cara, é que na verdade você é esse cara introspectivo, quando você tenta fazer algo aberto, você não se vê naquilo, não é uma coisa tão legítima assim, então isso tá trazendo esse sentimento de que você não tá curtindo muito o resultado. Instantaneamente ele falou, vou fazer diferente. Aí ele começou a explorar esse meu lado mais introspectivo e na primeira foto que ele tirou, logo nessa sequência de fatos, eu já achei sensacional, assim, sabe? Já falei, nossa, era exatamente isso que eu queria, entendeu? Isso acontece mais do que vocês imaginam. Ontem à noite, no cliente de ontem, aconteceu isso. Então, o fato de você se entender como pessoa, como imagem, e depois transmitir isso para um registro, são duas coisas completamente diferentes. Por quê? Você comunica. Você, o seu rosto, o seu corpo, tudo já comunica algo para você. As suas crenças, aquilo que falaram que você é, tudo comunica algo. Agora, quando a gente vai palestrar, quando a gente vai diante de uma câmera, quando a gente vai, enfim, gravar um vídeo, a gente dá aquela... Ai, meu Deus, espera aí, apontaram uma câmera para mim, e agora, o que eu faço? A gente dá aquela travada, a gente fala um pouquinho diferente do que naturalmente a gente costuma falar no dia a dia com amigos, certo? Acontece isso? E eu vou trazer, então, esses detalhes para que não aconteça mais no dia a dia de vocês, tá? Então, sou Bernardo Coelho, diretor de fotografia. E por que diretor de fotografia? Vocês já viram que existem Oscar de direção de fotografia, certo?
que é isso? O que o diretor de fotografia faz num filme? Ele ajuda a transmitir toda a sensação, tudo aquilo que o diretor deseja para um filme. Então o filme ele vai ser em preto e branco, o filme ele vai ter uma luz mais fechada, ele vai ser mais alegre, ele vai ser num plano só, ele vai ser num plano de baixo, enfim, é isso que eu faço na sua carreira. Então, dentro da sua estratégia, eu transformo então em imagem o seu posicionamento. E aqui mais alguns nomes que a gente já teve o prazer aí de retratar, imagino que também conheçam alguns desses. E a gente começa nessa primeira pergunta, o que você deseja comunicar? Você sabe? Está claro para vocês? Levanta a mão. Quem está claro? Quem não está claro? Tá, então a gente vai dar um passinho agora para clarificar isso para vocês, tá? Agora, o que o seu corpo comunica? Já parou para pensar isso? Que isso tem que estar ligado ao que você precisa comunicar como profissional? E essa comunicação, ela não passa apenas realmente por uma sessão de retratos, ou apenas num vídeo. Ela se dá também no seu consultório, quando você está lá com o seu cliente, com o seu paciente, quando você está com outros parceiros, conversando. Só que o que geralmente acontece? Alguém comentou ali sobre falar rápido. Exato. É muito isso que acontece. Nossa, eu sou uma pessoa mais gentil, mais dócil. Ah, não, então agora eu quero parecer poderosa. É batata, é isso que acontece. Mulheres, principalmente. Médicas novas. Nossa, eu sou uma pessoa muito jovem, eu queria parecer mais experiente. Poxa, mas é essa a sua força, mulher. Entende? Aí que está a sua força. Ah, mas eu estou muito madura. Mas essa é a sua força, esse é o seu momento. É isso que seu corpo comunica. É isso que a gente precisa trazer para a imagem. É isso que te diferencia. Então eu quero que você reflita rapidamente sobre alguns adjetivos sobre você. Quem é você? Desse lado, nós temos uma pessoa que pode ser cuidadosa, poderosa, amiga, meiga, estilosa, elegante. Quem é você? Você consegue começar a se definir? Qual é o seu ponto forte de diferencial? E eu consigo ler em vocês, através do corpo de vocês, elementos disso aqui. Como senta, como olha, como encara. E isso precisa transmitir, precisa estar evidente, sabe? Por quê? Agora, como se parece, então, o consultório, o discurso, as redes sociais? Tudo isso tem que ter sincronia. Porque se você é uma pessoa mais elegante, eu não espero chegar no seu consultório e encontrar um consultório divertido e todo... Só porque você, por exemplo, às vezes trabalha com crianças. Será? Será que dá para misturar? Dá para fazer um elegante com um quê de infantil, por exemplo? Porque você atende crianças? Ou você é uma pessoa mais tradicional ou poderosa, né? E aí, então, precisa comunicar isso em todos os pontos de contato, na sua rede social, no seu discurso e tudo mais. Agora eu vou para uma parte bem prática. Agora vem a parte legal. Eu vou abrir o olhar de vocês, tá? Vou começar a mostrar isso tudo em alguns pontos diferentes. Vou mostrar primeiro na natureza. Vejam isso, uma cobra. Ok. O que essa cobra comunica? Ela é dócil? Ela comunica o quê? Ela comunica medo, né? Ela está, assim, uma força, pronta para dar o bote, né? Agora, o que comunica esse carro? Poder. Sim. Só que se você reparar as linhas se parecem muito com a da cobra. Não se parecem? Por quê? A cobra, ela tem as linhas diagonais em V aqui, ó, e isso demonstra perigo. Isso demonstra força. Agora, esse carro também.
Olha o olho dele pequenininho. É um carro que está assim, ó, como se fosse uma sobrancelha, digamos, dele, né? Está enviesado aqui, ó. E aí, quando a gente passa para o ser humano, é um cara de força. Olha os olhos pequenos, em V, olha a largura do rosto dele. Aí eu vou demonstrar força na imagem dele. Então, recapitulando, perceberam? Faz sentido para vocês? E agora isso? O que representa? Fofinho, gostosinho. Gente, lá na minha casa tudo é coelho, porque meu sobrenome é Coelho, né? Então, quando eu casei com a minha esposa, ela adorou a ideia. Então, a gente tem coelho em tudo, gente, em tudo. E agora nós temos 2 filhas, uma de 1 ano e 11 meses e outra de 5 meses. Então, assim, ó, a casa, o tema é coelho, né? Então, é tudo fofinho, lindinho, nossas coelhinhas. Agora, essa temática, ela vai para onde também? Que carro fofinho, ingênuo. Nossa, que lindinho. Por quê? Olha as curvas dele. Ou seja, quando a gente tem curvas circulares, ondas, é algo que é mais atrativo, mais fofinho, mais gostosinho, mais inofensivo. Olha os olhos desse Fusca. Aquele olho bem... Lembra daquele palhaço bem... Oh, aquele olhão. E aí, quando eu trago para uma pessoa, se você reparar nos traços, essas aqui são pessoas com a feição um pouco mais leve. Percebe a sobrancelha dele? Olha como é arqueada para baixo. Olha o maxilar, a mandíbula como não é marcada, é mais arredondada como a minha, por exemplo. Você pode olhar para mim, eu sou mais nesse estereótipo também. Não é? E aí agora, ok. Quem sou eu, Bernardo? Eu sou um cara mais voltado para isso ou para Lamborghini? Para isso. Ok. Agora, isso é demérito? Não. Onde que eu uso isso? No meu trabalho. Em conseguir te acessar. Porque você vai permitir ser acessada, mas por quem? Por um cara que tem uma aparência boazinha ou um cara que tem uma aparência de bravo? Entendeu? É isso. Por isso que eu quero trazer isso aqui para vocês, que por mais que você tenha uma aparência jovem, de bonzinho, cara, às vezes sua profissão pede isso. Às vezes esse é o seu diferencial para você acessar as pessoas, olhar para o ser humano e acessar esse ser humano lá no fundo da alma dele e mudar a vida dele. É isso. Aquele olhar maternal, aquele olhar que compreende. Ou se você é uma pessoa mais poderosa, você transformar a vida da pessoa, alavancando a carreira dessa pessoa, através do que o seu corpo já diz, entendeu? Faz sentido? E aí, continuando nas linhas ainda, né? Essas linhas mais arredondadas, elas são mais atraentes. Elas podem servir para o luxo. Agora eu coloquei lado a lado, só para vocês verem. Ambas são carros velozes, agressivos, mas você consegue reparar que a Ferrari, ela ainda tem assim um pouquinho de linhas mais curvas. É um carro um pouquinho mais sexy, um pouquinho mais elegante, menos agressivo quanto a Lamborghini. Eu estou te mostrando isso através do conhecimento de linhas e curvas em carros, na natureza, em pessoas. É exatamente isso. E você sabe muito bem ler isso. Todo mundo sabe. Até por um senso de sobrevivência. Porque quando você olha para um tigre, para uma cobra, você fala assim, caraca, esse bicho tá... Quando você olha para um coelhinho, você fala assim, ai, que fofinho. Então, o seu paciente, o seu cliente, eles sabem ler, sem ter esse estudo, assim como você. Então, agora eu te pergunto, o que o seu corpo comunica? O que a sua estrutura comunica? O que o seu peito, suas pernas, seus ombros comunicam? E você também pode, trabalhando, não sendo necessariamente refém, mas você pode trabalhar para você, de fato, comunicar algo que precisa ser comunicado naquele momento. Por quê? Posicionamento você também consegue ir trabalhando
para os seus momentos específicos. Estou aqui falando para vocês, então o momento e o local me pede um tipo de comunicação diferente, um pouco de uma comunicação que eu tenho lá dentro do estúdio, mas não deve ser totalmente diferente, entende? Então, assim, o que eu quero dizer? Hoje, eu estou aqui de blazer, legal. No meu estúdio, não necessariamente eu preciso estar de blazer, mas o jeito, o tom de falar, ele precisa se parecer muito, entendeu? O tom, o jeito aveludado da voz, o jeito mais agressivo, isso é você, com algumas leves mudanças, a depender do lugar que você vai estar. Então, assim, eu quero trazer aqui agora um olhar para você entender a como a gente vai trabalhar essa harmonização corporal ao seu favor. Por quê? Se eu peço para você uma pose, não necessariamente essa pose serve para ela, vai servir para ela, para ela, para ela. Sabe por quê? Essa é minha filha. Já fizeram esse teste? Se você levantar suas mãos, se a nossas mãos, nossa cabeça fosse proporcional como é de uma criança, a minha cabeça ia ter que ser desse tamanho. Já reparou nisso? Então a criança ela é fofinha, ela tem as suas características. Então eu trago aqui para ilustrar para vocês que cada um tem as suas características. Então você tem um tamanho de braço, eu tenho outro, fulano tem outro. E aí isso vai totalmente influenciar na sua comunicação. Por quê? O que você comunica, mesmo sem querer, você primeiro comunica para você e depois para os outros. E você já se entende. E as pessoas já se entendem. Mesmo sem serem teóricos necessariamente nesse sentido, tá? Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos de poses que comunicam diversas coisas diferentes, para vocês avaliarem, né? Então aqui temos pessoas que trazem um pouco mais de luxo, um pouco mais de simplicidade, mas ainda com elegância, um pouco mais de sentimento, mais firmeza. Aqui outras poses também. Pessoas sorrindo, pessoas sérias. E vou começar agora a dar umas orientações para vocês. Então, por exemplo, quando você for fotografar ou fazer algum vídeo, não necessariamente vai estar de acordo com o seu biotipo fazer algumas coisas que te pedem. Por exemplo, cruzar os braços. Cruza os braços para você. É tranquilo? É fácil? Exato. Então, às vezes, eu fecho uma pessoa que ela vai ficar muito... Sabe dinossauro que tem os bracinhos assim? Vai ficar com uma impressão muito fechadinha, sabe? Eu vou pedir para uma pessoa cruzar os braços quando ela é mais longilínea. Agora, sabe o que transmite o seu cabelo? Isso é muito legal de você perceber. Cabelo de lado e cabelo dividido. O que você lê dessa imagem? Falem para mim. Sensualidade. Boa. E mais seriedade na outra, né? Exatamente isso. São as linhas que eu falei ali para vocês. Por que mais sensualidade? Se a gente voltar lá, por exemplo, no Porsche, na Ferrari, são um pouquinho mais sensuais. O corpo feminino tem suas curvas, é mais sensual do que o masculino. Agora, quando eu aumento essa curvatura aqui, eu trago um pouco mais desse arquétipo do amante. Entendem sobre arquétipos? Já ouviram falar? Então, quando eu trago essa curvatura, ou curvas aqui no cabelo, eu também trago um pouco mais dessa atração. Então, você quer se sentir mulherão? Cara, ó, cabelo de lado. Você quer se sentir mais séria, cabelo repartido no meio. Aqui outro exemplo também. Ó, cabelo, outro exemplo de cabelo no meio. Vejam como as linhas, elas são mais retas, são mais firmes. E aí eu já trago também uma postura de uma pessoa mais aqui, ó. Mas ao mesmo tempo não precisa ser tão engessada, mas ela tá no... Entendeu? A gente brinca também com as cores e tudo mais.
E aqui um cabelo já mais jogado, com um pouco mais de criatividade, mas ao mesmo tempo aqui mais agressivo um pouco. E o todo também, né? Aqui já um cabelo amarrado, que já também transmite força, né? Ajuda a limpar, mostrar e evidenciar o seu rosto aqui, as linhas do seu rosto. Legal. E agora, com relação à feição, eu vou ensinar uma técnica para vocês. Quando vocês forem fotografar, vocês têm alguns caminhos que vocês podem seguir. O primeiro deles é você ficar com uma feição de simpática e não com cara de nada. O que é aquela cara de nada? É assim, ó. Tipo, ai gente, queria ir embora daqui. E é sobre microexpressão. Agora, como que é uma cara de simpática? É você sorrir com os olhos, como você está fazendo. Como você está fazendo. Sabe quando você está na praia, e aí vem aquele ventinho assim, que você fica meio assim, ó? É isso aí. Sabe quando você lembra do boy ou lembra dela, você faz é tipo isso, tá? Então, quando você lembra do ventinho da praia e faz um pouquinho assim, ou tenta enxergar as letras miúdas, esse é o sorriso de simpática. Então, eu aconselho a você fazer isso, tá? Quando você estiver fotografando, mesmo séria. Não saia séria assim, tipo, de quem comeu não gostou. Não, faz pelo menos assim, ó. Entendeu? Boa dica? Boa, boa. Então, feição é sobre microexpressão. E quando a gente está no estúdio, a gente vai lapidando a pessoa com palavras. Isso é muito legal, gente. É muito legal. Porque com palavras eu olho para você e falo assim, legal, adorei esse sorriso. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aí vai indo, opa, volta um pouquinho. E aí a gente vai criando essa feição e vai lapidando essa pessoa que não sabia que conseguia chegar nesse resultado. E ao mesmo tempo que eu vou fotografando, eu já saio no computador. E isso é muito legal. A profissional vai olhando e fala assim, nossa, sou eu, caramba. Ou acontece também, como o primeiro vídeo que eu mostrei para vocês. Nossa, mas esse não sou eu. E como aconteceu ontem à noite com o meu cliente. Falou assim, cara, esse não sou eu. Isso acontece muito mais do que vocês podem imaginar. E aí, qual é o nosso trabalho? É ir fazendo testes. É olhando, é entendendo a pessoa, fazendo a leitura, e aí mostrando para essa pessoa. Muitas vezes ela não sabe para onde ela quer ir. Só que daí eu vou clicando aqui e falei, entendi, peguei. Aí, pega a veia do negócio e vai. Porque como aquele rapaz falou, aquele rapaz, ele ficou muito famoso na China. Um chinês lá, ele é violonista, excelente. Um chinês resolveu pegar os vídeos dele e começar a postar numa rede social chinesa. Ele estourou na China. Na China ele não consegue andar. Loucura, né? Esse negócio de internet, né? Loucura. Posição da cabeça. O que vocês veem como diferença aqui? E o que isso comunica para você? Exato. Uma mais receptiva. E quando você quer mostrar poder, um pouco mais de força, você faz o quê? Você olha, você encara. Entendeu? Ó, o corpo fala. Agora, quando você quer um pouquinho mais dependendo um pouco mais de doçura, tal. Agora você quer se achar, um pouquinho, é pouca diferença. Aí você... Então, isso a gente vai trabalhando, e é legal você se entender, vai no espelho e começa a entender o que você comunica. Detalhe, uma coisa importante que eu vejo muitos médicos fazendo. E é engraçado que parece que isso é da medicina. Estamos num congresso, vamos tirar foto, todo mundo. O que a gente faz? Homens, né? Não é isso? Não façam isso. A gente não vai chutar um pênalti aqui, né? Não, pênalti não tem... É. Exato, fica todo mundo, vai bater a falta, vai lá, bate a falta. Não. O que você faz? Vou contar daqui a pouco. Posição do corpo. O corpo, ele realmente fala.
E vocês são muito entendidos nisso, né? De corpo humano, de gente, de pessoas. Vocês avaliam o paciente, o que ele está falando, o que ele não está falando, e você tem que pescar. É exatamente sobre isso. Então, outro segredo para vocês. Vamos lá. Eu sempre começo a sessão falando assim, ó, eu quero que você se sinta à vontade. E o que é se sentir à vontade? Tem a ver com articulações. Quando você está na cadeira do dentista ou do médico, o que você faz? O paciente faz assim, ó, trava. Ai, meu Deus, vou lá ver a agulhada, não é? Aí, quando você está tranquilo, o que você faz? Relaxa. Esse relaxar aqui, ó, articulações. Tá dando para ouvir? Tá, né? Articulações. Porque, naturalmente, no dia a dia, a gente não anda assim, ó. Vira aí, faz a foto. Não, naturalmente, a gente dá aquela encaixada, aquela quebrada. Então, se você está um pouco ansioso, um pouco ansiosa, você consegue manobrar isso. Diante do paciente, diante de uma palestra, qualquer lugar. Eu estou falando aqui de fotografia visual, mas lembrem que eu falei que fotografia é como a gente vai contar a sua história, que jeito a gente vai contar a sua história. A sua história, ela não acontece somente na telinha. A sua história, ela acontece em todos os pontos de contato que você tem com as pessoas. Esse é o filme da sua vida. E você consegue transmitir essa comunicação em todos os pontos de contato. E às vezes você vai precisar conscientemente pensar em como você vai agir para driblar a si mesmo os seus próprios anseios, os seus próprios medos, ou aliviar até mesmo uma pressão de tipo, vou chegar chegando. Não, aqui eu tenho que ser um pouquinho mais leve, entendeu? Sorriso com os olhos, já falei para vocês, né? Consegue então reparar? Um sorriso com os olhos, aquele leve sorrisinho, aquela leve, né? Leve olhar. E detalhe, sorriso com os olhos, esse sorriso de simpatia, ele geralmente vem acompanhado de uma boca que não mostra os dentes. Tá? Agora, quem aqui sabe sorrir naturalmente para uma foto? A gente vai aprender juntos agora. Ó, a técnica é a seguinte. Você vai abrir a boca e emitir o som junto comigo, assim, ó. É isso aí. Vamos lá? Pronto. Vocês, homens, vão ser amados pelas essas mulheres agora a partir da vida inteira, porque geralmente a mulher fala assim, meu marido não sabe fotografar, fica aquela cara de nada. Pronto, você faz isso, cara, você vai aprender. Agora você aprendeu a fotografar bem pro resto da sua vida. É batata. Porque a gente está simulando o que a gente faz naturalmente na hora de sorrir. Então, abriu um pouquinho a boca, emitiu o som assim, ó. E agora, prometo para vocês, reparem uns aos outros na hora de fotografar juntos, no congresso e tudo mais. Vai ter sempre alguém que vai assim, ó. Mesmo que baixinho. Porque funciona, dá certo. Entendeu? Ó, vocês estão fazendo, está sendo natural. Ó, dá para fotografar vocês aqui, ó. Olha como vocês são fotogênicos. Quem falou ao contrário estava errado. Vocês são bons, entendeu? Vocês são excelentes. Só não são bem instruídos nesse sentido. E não precisavam ser. Agora vocês estão aqui justamente para isso. Para ir para um próximo degrau, um próximo nível do posicionamento de vocês. A postura corporal ela pode transmitir tanto um poder quanto uma leveza. Agora, o poder ele não precisa ser só aquele poder do blazer. Coisa que, por exemplo, eu ouço muitas mulheres, eu quero demonstrar um pouco mais de poder, então eu vou para o blazer. Não necessariamente. Óbvio que ajuda. Por quê? Linhas retas. Então você fica com uma alfaiataria, linhas retas, você transmite um pouco mais de poder. Como que eu quebro isso nesse momento? Colocando uma camiseta, porque tem uma gola arredondada, não estou com uma camisa que é social, mais ainda reta e armada, entendeu? Então, como é que eu dou essa quebrada? Desse jeito.
Agora, o que eu vou vestir embaixo? Como que eu vou usar meu sapato? Tudo tem linhas, tudo é sobre intenção daquilo que você quer transmitir. Quer uma coisa mais formal, mais social? Blazer, camisa, ótimo. Essa é você, ou esse é você. Quer um pouquinho mais leve? Tem como você mesclar as coisas para comunicar aquilo que você deseja. Simples assim. E aqui eu coloquei 3 retratos para vocês verem. É uma mulher que transmite poder de formas diferentes, mas não necessariamente é quando fala aquele poder, porque muitos vão por aquela ideia assim de, quando fala de arquétipos, né? Ah, o governante, então tem que ter uma poltrona, aquela coisa bem do rei e da rainha. Não necessariamente. Então você vê que tem um certo poder, mas ao mesmo tempo tem uma feminilidade, tem uma leveza, sabe? Tem um jeito, de postura, de dar aquela quebrada, assim, sabe? Ela está poderosa no olhar, no rosto aqui, empinado, mas ao mesmo tempo traz aquela leveza aqui, entendeu? Posição das mãos. Agora é a resposta para os nossos queridos homens que vão tirar foto assim, O que você faz? Não coloca as mãos aqui. Você faz aqui, Não sabe onde pôr as mãos? Traz para cá. Já falaram isso para vocês? Já? Vocês estão craques já. Perfeito, é isso. Então, seja numa fotografia, seja numa palestra, seja em frente a uma câmera, ai meu Deus, onde eu vou pôr as mãos? O que você faz? Pronto, ficou aqui. É isso. Mantém aqui. É porque é do nosso cérebro. A gente entende que uma câmera virou para a gente, agora estou te filmando. Aí você começa a prestar atenção em coisa que você não estava prestando atenção antes. Do tipo, meu Deus, será que eu estou com feijão no dente? Será que minha mão aqui? Será que... onde eu ponho minha mão? Mas no dia a dia a gente não fica pensando nisso, né? Tipo, põe a mão para baixo, está tudo certo. Mas se está um pouco incômodo com relação a ficar assim com as mãos para baixo, põe aqui. E também ajuda a gente a dar aquela escondidinha na barriguinha, tá? A gente que não está no shape, a gente faz assim, E na hora de fotografar, a gente faz bem assim, pronto, ajuda. Entendeu? E aqui está uma outra orientação bem importante para vocês. Mão de contar dólar. O que você faz com as mãos? Repare que a boneca, a Barbie, como que ela vem com a mãozinha dela? Ela vem com a mãozinha meio assim, né? Não é à toa que ela é elegante, que ela... Exato. Porque se eu estou com a mão fechada, o que isso transmite? Força. Se eu estou com a mão meio, sei lá, assim, aberta, em comparação, por exemplo, ao meu rosto, fica uma mão maior. Como é que eu dou uma afinada? Levemente, exato. De leve, assim, E aí, entendendo, conforme agora a sua estrutura corporal, tem umas pessoas que vão fazer mais fácil, outras mais difícil um pouco. Mas é um pouquinho assim, É só uma questão de deixar a mão um pouquinho exato. Então, como que você vai fazer? Às vezes você vai contar dólar aqui, pronto, só segurou aqui, pronto, acabou. Contou dólar. Ou euro. Tá? E aí tira a foto. Preferencialmente a mão do relógio, que daí a gente já agrega um valor no seu Rolex. Fechou? Tudo o que eu falei lá no início, tudo intencional. Nada é por acaso. Então, por isso que a gente consegue ir transmitindo essas mensagens, e quando você bate o olho, você fala assim, nossa, que elegância. É porque a elegância está nos detalhes. Alguém aqui gosta de Fórmula 1? Corrida, alguma coisa assim? Eu gosto bastante, eu adoro aquela série da Netflix, comecei a gostar por causa disso. Para vocês entenderem, a pessoa que chega no primeiro colocado, para o quinto, para o 10º, a diferença de tempo não é 2 minutos, meia hora, é milésimo de segundo. Ou seja, para você sair do 5º lugar para o primeiro, é milésimo de segundo. São milímetros que você tem que melhorar na sua carreira, no seu posicionamento para apertar um parafusinho aqui, pronto. Você fez a curva um pouquinho melhor,
você se comunicou um pouquinho melhor, você vai aumentar a sua performance. É por isso que você está aqui. É por isso que você deve entrar na mentoria. Porque você não está mais para aprender coisas necessariamente do zero. Você está para aprender assim, ó, coisas que te tragam para um pouco melhor, sabe? Para apertar parafuso, para ir para o seu próximo nível, para mostrar um pouquinho melhor. Aí que está o jogo dos grandes nomes. É investir sempre para assim, ó, se eu otimizar um pouquinho mais essa curva, eu ganho o jogo. Exatamente sobre isso. Retrato editorial. Esse é um tipo de retrato que a gente faz pensando em o que a gente vai comunicar, por exemplo, através de uma revista. Então, existem alguns tipos de retrato, eu vou passar aqui para vocês. Então, o retrato editorial, quando, por exemplo, você está naquela revista, e aí você abre e fala assim, nossa, essa foto aqui um pouco mais autoral, essa foto aqui, por que essa pessoa está com esse taco na mão? Ou seja, já é um tipo de comunicação que a gente se utiliza para que a gente cause uma curiosidade, a gente cause o que eles estão querendo dizer. E aí, por exemplo, nas revistas, o editor vai lá e coloca uma manchete, coloca uma headline, e aí faz sentido a gente contar essa história. Esse de lá, por exemplo, ele é um dos empresários do Whindersson Nunes. Retratei ele desse jeito, por quê? Porque agora ele estava saindo de trás dos bastidores. Agora ele está vindo para frente. Então, nesse sentido. Esse rapaz aqui, ele fala sobre mentalidade, memória. Então, a gente consegue se utilizar de elementos para que, de fato, a gente gere um valor agregado e torne a comunicação ainda mais atraente. Aí também temos o retrato editorial, né? Que vai falando, então, sobre quem você é, o que você faz. Retrato institucional, mostra um pouco mais sobre o seu negócio, sobre o seu business, a sua clínica, fala sobre você. Tudo isso é super importante para que você tenha no seu acervo, para que na sua comunicação você de fato pense e comunique nas suas redes sociais. Porque muitas vezes acontece também de você ter uma oportunidade de, vai sair na revista tal, e precisa do material agora. Ou você já antevê e já se coloca à disposição, como eu ouvi a Carol falando aqui, né? Então, assim, poxa, muitas vezes você tem que cavar a oportunidade e você já tem que estar pronto para isso, com a comunicação pensada, com o roteiro preparado. E isso inclui também a fotografia. Agora aqui eu trouxe essas duas imagens que são muito próximas para a gente fazer uma reflexão. O que seu corpo comunica? Então, assim, eles estão numa pose muito parecida, mas vocês percebem que esse aqui tem braços mais largos, mais força. Como é que está a mão dele? O outro, exato, o outro está mais alongado. Ele já é mais alongado. O olhar dele é coisa pouca que muda. Então, esse aqui está mais para um especialista. Ele é mais magro, mais longilíneo. Ele é um cara mais aqui, ó. Se eu trago a mão aqui, ó, é mais, ó, técnico, sabe? Agora, o outro é mais força. Eu quero mostrar força. Entendeu a diferença? Ou eu aqui, ó. Exato. Então, com poses muito parecidas, mas respeitando o que o seu corpo está comunicando, eu acabo, então, trazendo essa diferença. E é isso que você vai fazer também no dia a dia. Como é que você vai conversar com o seu paciente? Como é que você vai falar, olá, bom dia, seja bem-vindo. Sente-se, por favor. Sente-se, por favor. Entendeu? É isso. Isso tudo muda a sua comunicação. Aqui eu trouxe esses dois retratos para falar para vocês. É o mesmo rapaz, né? Davi Braga. E é interessante porque a primeira sessão que nós fizemos foi, na verdade, aquela que ele está de barba.
E aí depois a gente refletindo e tal, ele também se conscientizando, falou assim, poxa, não, peraí, cara, a minha força realmente é a juventude. Então a gente trouxe essa comunicação um pouco mais leve, um pouco mais jovem, sabe? Alguns retratos a gente fez com o pé para cima. Então é sobre você se respeitar. É sobre você entender de fato quem é você, qual é o seu momento. A juventude vai passar, como já passou para alguns de nós aqui. E agora é o momento de usar dessa juventude ou dessa experiência para agregar valor a quem é você, a sua comunicação. Aqui Gabi Lopes, também uma outra cliente. É isso. Então, por exemplo, a Gabi, que é uma grande influencer e tal, ela tem a sua sensualidade, mas ela também é uma mulher de negócios. Então, eu posso transmitir um pouco mais, mostrando um pouco mais de pele, que isso ajuda a comunicar essa mulher de negócios, mas ainda trazendo um pouco dessa sensualidade. Agora, um outro detalhe que eu coloquei esse retrato aqui também. Geralmente, é uma coisa muito óbvia, mas a gente vê muito. É raro, mas acontece muito. Então, assim, ó, se você não gosta muito dos seus braços, se incomoda, tape eles. Ou usa uma coisa mais escura, assim, por exemplo, sabe? Isso ajuda. Ajuda a você... Oi? A você, por exemplo, na hora de uma sessão, ou na hora que você está, por exemplo, no evento, e alguém vai te fotografar sem você perceber. Poxa, adorei tanto aquela foto que mandaram lá no link, mas ficou parecendo meu braço. Então, o que a gente faz? A gente tapa. Ou a gente desgruda do corpo aqui, ó. Exato. E não faz assim. Entendeu? Faz aqui, ó. Aí, ó, duas pinças aqui, ó. Mãozinha aqui. E ao invés de uma mão aqui colada, que vai ficar forte, você só faz aqui um pouquinho e quebra e já era. Entendeu? A Gabi Lopes ainda. O que o seu corpo diz? O que ele conta para você? Então, se você... Você quer uma médica também, vocês conhecem? A Cíntia, doutora Cíntia, bem influente também. Então, assim, quem é você? Se você tem uma comunicação mais divertida, mais dinâmica, convém você ser uma pessoa mais alegre, mais comunicativa. Se você é uma pessoa elegante, convém você... Olha como são compridos esses braços. Me ajuda, por exemplo, a fazer algum tipo de pose. Já outras poses, ela não fica legal. É a mesma coisa que eu tenho trazido aqui para vocês. Então, como que eu vou demonstrar essa sua elegância? Se, na verdade, a elegância for o seu diferencial, como eu falei ali para vocês. Será que é elegância? Será que é o carinho? Será que é o cuidado? Será que é o poder? É isso que eu preciso entender de você. E você também precisa fazer uma autorreflexão e aumentar esse volume. Aumente esse volume para que, de fato, isso brilhe. Porque você, real, brilha. Não tenta mascarar com outra coisa, entendeu? Aí aqui agora, vou mostrar para vocês, reparem, o andar da Gisele Bündchen. A Gisele, no início da carreira dela, ela foi muito criticada no meio. Por estar fora dos padrões, por ter o nariz muito grande, por ter quadril mais largo do que o normal, né? Só que por onde ela foi? Justamente por esse diferencial de, ok, eu sou fora dos padrões, então eu vou aumentar o volume disso. Então, se tem uma mulher desfilando de um jeito, eu vou desfilar de um jeito um pouco diferente, um pouquinho fora dos padrões. E isso que fez ela se diferenciar. Essa expressão corporal única que ela tem, que ela hoje é reconhecida por, uau, se você fala para ela chorar, ela chora. Se você falar para ela fazer isso, ela faz. Porque ela fala, o corpo dela, ela fala muito mais do que qualquer outro modelo dentro de um padrão, que ficou com aquela carinha assim, meio cara de nada, que está só servindo de cabide para uma roupa, por exemplo, sabe? Não, ela entendeu isso, que ela tem expressão que o corpo expressa, e aí ela usou exatamente isso como força.
Vou mostrar para vocês perceberem a diferença. Ela está de vermelho ali, ó. Percebam como ela requebra mais um pouco do que essa aqui? Olha a passada, como cruza mais. Reparem como ela tem mais autenticidade, tem mais aquele jeito caliente do brasileiro de ser, sabe? Aquela coisa do requebrado, enfim, do latino. É isso. É sobre, então, a mensagem que eu quero trazer hoje para vocês, é para você de fato refletir. Quem é você? O que te diferencia? O que falaram para você que é algo ruim, só que muito provavelmente esse algo ruim é o seu diferencial. Ah, mas você é muito quietinho, quietinha. Será que esse não é o seu diferencial? Uma pessoa que mais analítica, que olha no fundo da alma da pessoa e consegue entender coisas que ninguém mais entende? Ah, mas você fala muito rápido. Será que não é esse o seu diferencial? Então eu quero que você saia de fato daqui com essa reflexão, de que a coisa mais corajosa que você pode fazer é ser você mesmo. Muito obrigado, gente.